Então, pessoal, vamos lá, nosso bloco 2 da aula de hoje. Entrando aí na matéria de classificação dos contratos, eu separei aqui para vocês, na verdade, 13 itens classificatórios, né? Que é a forma que eu tenho de trabalhar esse conteúdo da maneira que entendo didática e integralmente mais adequada, né? Já referindo a vocês, pessoal, que todos os direcionamentos que a gente tem aqui a partir do 2.1, quanto às fases, quanto ao número, quanto a obrigações, é uma criação minha particular, né, que eu, com o tempo, aí, estabeleci para trabalhar essa matéria, que eu acho que fica muito mais fácil para memorização. Tá? Então, cada autor trabalha a matéria de classificação a seu modo, essas direções aqui de como a gente situar cada coisa é uma criação minha, repito, didática, né, que acredito que ajuda muito vocês, mas o importante é que vocês saibam o que é um contrato plurilateral, o que é um contrato paritário de adesão. E essa é matéria de extrema importância, porque dependendo da classificação que eu insiro um negócio jurídico contratual, eu terei um ou outro efeito possível. Por exemplo, limitação de direito, renúncia a direito que seja resultante da natureza de negócio, é válido num contrato paritário, não é num de adesão. Né? Então, aí eu já consigo trabalhar elementos bem importantes para uma eventual ação revisional, uma ação anulatória, de declaração de nulidade. Né? Então, a gente precisa entender que classificações são essas e o que elas me permitem, cada uma delas, em termos de alegação. Como também, por exemplo, quando a gente estuda a teoria da imprevisão, que nós estudamos na última aula dos princípios, quando falamos do princípio do equilíbrio econômico do contrato ou da equivalência material, né, das obrigações, a gente trabalhou a teoria da imprevisão, também chamada de teoria da onerosidade excessiva, ou cláusula rebus sic pois aquela teoria me permite revisar um contrato no seu curso quando acontecer uma situação imprevisível e extraordinária que desequilibre o conteúdo patrimonial, trazendo muita vantagem para um e muita desvantagem e escravidão para o outro. E o 478, estou dando só um exemplo, tá? Da importância da matéria por enquanto ainda. Ele diz que nos contratos de execução diferida poderá se aplicar, então, a teoria da imprevisão. Não diz nesses termos, mas esse é o objetivo do 478. E aí você já sabe que para um contrato instantâneo não serve, tem que ser um contrato de execução diferida, continuada. Que contrato é esse? Vamos ver hoje. Certo, pessoal? A matéria é longa, não sei aí em termos de feedback, porque essa matéria estava pensada para uma aula presencial, em sendo online, talvez, como não tem interação, a gente consegue evoluir mais. Mas aqui temos 13 classificações. E dentro dessas 13, cada uma delas tem duas classificações para estudar, com exceção da primeira, né, que eu começo situando vocês. Vamos lá entender a natureza, a classificação de cada tipo contratual, que muito nos auxilia aí na teoria geral dos contratos. Eu inicio dizendo, no 2.1, que quanto às fases exigidas para a formação dos contratos, matéria que a gente acabou de ver, todos os contratos são bilaterais. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Só na nossa primeira lâmina, se vocês forem visualizar 2.1, 2.2 e 2.3, eu tenho 3 vertentes de classificação, todas usam a palavra bilateral. E aí eu preciso entender o que é e a que se refere a bilateralidade. Porque, assim, em relação ao número de partes, eu posso ter bilateral ou pluri. Em relação às obrigações assumidas, eu posso ter bilateral ou unilateral. Agora, em relação à formação, todos os contratos são indistintamente bilaterais. Se não fosse assim, não seriam contratos? Existe contrato sem aceitação? Não. O contrato se forma na aceitação. É quando se bilateraliza a vontade manifestada na união de proposta com aceitação que eu tenho contrato. Então, em relação à formação, todos bilaterais.
por uma questão lógica de que o contrato se forma com a aceitação, com a união dessas vontades. Agora, em relação ao número de partes contratantes ou de interesses das partes contratantes, dá para pensar nessa palavra também, o contrato pode ser bilateral ou plurilateral. E veja bem, eu não estou falando no número de pessoas. Às vezes eu tenho 5 pessoas figurando como vendedores, mas é uma parte. Por quê? Porque se não tiver congruência entre eles, por exemplo, todos eles aceitarem aquele preço, o negócio não vai ser fechado. Então, uma coisa é falar em número de pessoas, outra coisa é falar em número de partes ou interesses. É essa segunda hipótese que nos importa aqui. O contrato é bilateral quando ele tem 2 partes contratantes, 2 interesses autônomos envolvidos. A maioria esmagadora dos contratos são, em relação ao número de partes, bilaterais. Então, pense na compra e venda de um imóvel. Você tem 5 vendedores, que são os irmãos, que são todos coproprietários, porque herdaram aquele bem. E você tem, de outro lado, um casal que está comprando. Então, eu tenho 5 pessoas que formam uma parte vendedor. Este é um interesse autônomo que é único. Se qualquer um deles não concordar, não sai negócio. Então, é um interesse uno, autônomo. E quem vai comprar são 2 pessoas, mas que também há um interesse uno. Portanto, eu tenho 2 interesses. Quando eu tenho 2 interesses, independente do número de pessoas em cada polo, eles têm que concordar com tudo, senão a negociação não sai, porque há 2 interesses apenas, né? Unificados, vamos dizer assim. Então, a maioria esmagadora dos contratos são bilaterais em relação ao número de partes e seriam plurilaterais em relação ao número de partes também de interesses autônomos. Me perdi um pouquinho aqui porque eu estava olhando para ver se estava sendo gravado mesmo, mas está, me deu um branco complicado, né, pessoal? A gente fica nesse momento emocionalmente também, né, fragilizado. Eu sinto isso na memória, inclusive, esse momento que a gente está vivendo. Mas está gravando, tudo certo. Quando é que um contrato será plurilateral? Quando tem mais de 2 interesses autônomos envolvidos, mais de 2 partes envolvidas. Exemplo, consórcio é um típico contrato plurilateral, porque cada um tem o seu interesse, cada um vai dar o seu lance, né? Tudo bem que tem uma visão una, coletiva, do bem que está envolvido ali, mas os interesses são autônomos. Se um não adimplir, o problema é dele, os efeitos é para ele, né? O lance, cada um individual. Então, aqui um não depende exatamente do outro, ainda que tenham regras que são coletivizadas. Consórcio é um exemplo. Um outro exemplo, contrato de sociedade. Eu posso ter 50% das ações, o outro sócio pode ter 30%, o outro 20%. Cada um terá os seus deveres, obrigações e direitos pautados com base naquela configuração que ele está no quadro societário. Então, os interesses são autônomos, são diferenciados, né? Por isso ele é pluri também. Um outro exemplo que eu daria é um contrato internacional, por exemplo, envolvendo Brasil, Argentina, Chile. Imagine um contrato internacional que vise a importação e exportação de determinados produtos e que vincula, né, esses 3 estados-nações. A gente tem interesses autônomos, as regras de ordem pública de cada um são diferentes, né? Então, aqui a gente vai ter 3 exemplos bem ricos da plurilateralidade. Repito, pessoal, vão anotando alguma dúvida, grifa aí com uma marca-texto. Eu adoro as marca-textos. Olha o que chegou aqui para mim que eu comprei. Olha que coisa linda. Não é exatamente marca-texto, as gurias ali da aula que adoram me mostrar as canetinhas, né, Amanda? A tua não comprei ainda, aquela que apaga. Mas essa aqui é boa para grifar. Então, grifem aí o que vocês têm de dúvida que depois a gente pode resolver. Quanto às obrigações, deveres assumidos pelas partes. Então, entendido, pessoal? Em relação à formação, todos são bilaterais, pois não existe contrato sem aceitação.
Até a doação, que a gente imagina como sendo aquela declaração unilateral, não é, só tem proposta ali, né? Só terei doação a partir do momento que o donatário, que é aquele que vai receber o bem, seu proveito, aceitar a doação. Agora vem uma classificação que muito nos interessa em termos práticos, porque aqui eu vou trabalhar um pouquinho as chamadas exceções de contrato que podem ser alegadas como defesa pelo devedor. Aqui nós vamos encontrar a seguinte classificação. Os contratos são classificados também quanto às obrigações, né, deveres, assumidos pelas partes. E aí eu tenho o bilateral, também chamado, mais chamado ainda de sinalagmático. Sinalagma, pessoal, significa reciprocidade. Tá? Então, eu tenho dever, mas eu também tenho direito. O outro tem dever, mas ele também tem direito. Por isso que nós chamamos de bilaterais ou sinalagmáticos. Eu sei que ambos têm direitos e deveres. Eu sei que um vai poder exigir do outro. Né? Diferente do unilateral, que é aquele contrato que concentra obrigações para um só, enquanto o outro só tem benefícios. Né? Então, não esqueçam a palavra sinalagma, como sendo reciprocidade, né? Uma equivalência, uma igualdade ali entre direitos e deveres, certo? Sinalagma contratual significa isso. Quando eu digo que os contratos, a maioria esmagadora, então, de novo, dos contratos são sinalagmáticos, porque trazem obrigações e direitos para ambas as partes. Pense no transporte, um tem que trasladar, paga o preço da passagem. Pense no seguro, que aí é um contrato aleatório, né? Mas um tem que pagar o valor do seguro contratado e o outro tem que cobrir no momento em que acontecer um sinistro, né? Dar a cobertura contratual prevista. Às vezes não está prevista e o juiz manda cobrir, como já vimos lá na função social do contrato. Pense na locação, paga locativo, o outro mantém a posse mansa e pacífica da coisa com inúmeros outros deveres. Né? A lei do inquilinato traz vários deveres ao locador. Por exemplo, pagar chamada extra. Né? Então, a maioria esmagadora compra e venda, um paga o preço, o outro transfere propriedade, são sinalagmáticos. E aí a gente tem, por exceção, os contratos classificados como unilaterais. Pessoal, não confundam. No direito, infelizmente, é muito comum a gente usar a mesma palavra para dizer diferentes coisas, né? Que está comprovado nessa lâmina, são 3 âmbitos de bilateralidade, depende do que eu estou falando, né? Para dizer se o contrato, para concluir se o contrato é bilateral ou não. Então, não é declaração unilateral aqui. Contrato, portanto, já teve união de duas vontades pela proposta e aceitação, classificado como unilateral. Aí, eu coloco essas 3 modalidades, 4 modalidades de contratos, para dar o exemplo de contratos unilaterais, e pensem nessas modalidades sempre da forma gratuita. Se eu colocar o elemento da onerosidade, já muda, ele já pode se tornar sinalagmático. A gente já vai ver a seguir aqui na observação. Doação pura, pessoal, é o que a gente entende por doação. É aquela que não exige nada do donatário, ele só tem benefício, ele ganhou um bem, né? De presente, qualquer que seja a razão aí envolvida que o doador possa ter. Mas pura é para diferenciar daquela que eu atribuo a obrigação de fazer ao donatário, os encargos. Isso a gente vai estudar no contrato de doação. Então, a doação pura, quem tem a obrigação de transferir propriedade e tudo mais, é o doador. O donatário só enriquece. Enriquece não no sentido de ficar rico. Enriquecimento no direito civil é no sentido de se agregar valor patrimonial àquele acervo do donatário. Aí vocês vão me dizer, mas ele vai, se for um imóvel, ele tem que pagar IPTU no condomínio. Pessoal, esses são os deveres inerentes da propriedade. Eu já estou em outro passo lá. Propriedade é depois que terminou o vínculo contratual e aí entra nos direitos reais os deveres de proprietário. Né? Aqui no ambiente obrigacional contratual, quem tem a obrigação é quem vai fazer tudo, né, para transferir a propriedade é o doador. Né? Lá na doação a gente vai discutir se existe promessa de doação, porque como é um ato de liberalidade, ninguém é obrigado a doar nada para ninguém,
Se não houver frustração grave de expectativa com prejuízo, né, que daí seria o caso da responsabilidade pré-contratual por vedação da avenida e contrato próprio, em tese, tem o direito de doar ou não, né? É porque disse, eu vou te dar meu apartamento, que está vinculado na força vinculativa da proposta. Exatamente porque esse é um tipo de contrato diferente. Mas isso a gente vai falar lá na doação. Sempre vocês, né, quando a gente antecipa aqui algum assunto, querendo colocar em prática a curiosidade e pesquisar sobre promessa de doação, já ajuda bastante. Pessoal, ainda, mandato. Mandato é o contrato que funciona por meio de um instrumento chamado procuração. Mandato é o contrato por meio do qual eu outorgo poderes para o outro falar em meu nome, realizando atos como se fosse eu, como se fosse minha longa manus, né? Como se diz lá na expressão em latim. Então, o instrumento é a procuração. Em tese, quando alguém me passa uma procuração, seja ela judicial ou extrajudicial, pense na judicial, eu advogada, né? Que eu vou entrar com ação de alimentos, ou que eu vou entrar com ação revisional de contrato, e que eu vou trabalhar na causa até a última instância. Pensem sempre na modalidade gratuita, vou fazer de graça. Porque a pessoa não tem condições de pagar, eu estou só trabalhando pelos honorários de sucumbência ou por altruísmo mesmo. A partir do momento que me assina a procuração, tudo comigo. Né? Tudo comigo, entrar com ação, juntar os documentos, elaborar peça, atuar com toda a diligência e perícia que se exige da minha habilitação profissional, e o outro só recebendo as notícias. Né? Depois a gente vai fazer uma crítica a essa classificação dos contratos sinalagmáticos situados hoje, né, no direito contratual contemporâneo. Depósito gratuito, a amiga vai embora para a Europa. Né? E aí eu posso dar o exemplo de mandato extrajudicial aqui também. A amiga vai embora para a Europa e me deixa obras de arte para eu guardar pelo tempo em que ela estiver lá. Ela vai ficar 3 anos. Eu digo, tudo bem, coloco no meu depósito, não tem problema, deixa que eu cuido para ti. Então, a partir do momento que ela me entrega, e o contrato de depósito, como nós vamos ver em outra classificação, ele só se forma com a entrega da coisa, porque ele é chamado de contrato, nesse sentido classificatório, também contrato real, que só se forma quando eu entrego a coisa, é só o depositário que tem obrigações. O depositante, no caso minha amiga, está liberada. Eu tenho a obrigação de guarda e conservação da coisa. Se tiver perigo, a obra de Monet, o quadro de Monet, que está perdendo a pintura, eu tenho que mandar restaurar, mesmo que depois eu me ressarça junto a ela. Mas eu tenho que mandar restaurar, eu tenho obrigações, todas estão comigo. E o mútuo, que é o empréstimo em dinheiro, que a gente dá aqui como exemplo também. Pense no mútuo gratuito, tá? Não pense no empréstimo com o banco, que ele cobra juros, ali já é da forma onerosa. Eu, Karen, posso emprestar um dinheiro para uma amiga. Amiga, eu estou numa situação, diz a minha amiga Joana, estou numa situação muito delicada, consegue me emprestar 10 mil reais, eu te pago no fim do ano? Eu vou emprestar para ela, vou colocar uma correção monetária, que é a mera atualização de valores. Juros eu não posso cobrar, porque aí eu seria agiota, né? Então, pensa no mútuo da forma gratuita, que é esse que não tem cobrança de juros remuneratórios. De novo, pessoal, o mútuo é outro contrato que também é real. Então, isso a gente vai falar a seguir. Só se forma com a entrega do dinheiro. Depois que entregou o dinheiro, que foi quando se formou o contrato, quem é que tem todas as obrigações? É a minha amiga, não sou eu. Eu só tenho direito de receber o valor com correção da forma como nós combinamos. Se ela não me pagar, eu tenho direito de ação, né, contra ela. Certo? Não vou deixar de falar, porque pode aparecer essa classificação entre. Então, veja bem, o bilateral sinalagmático, obrigações e direitos para os dois. O unilateral, direitos para um, obrigações para o outro. Aparece uma subclassificação na doutrina que vai dividir os contratos sinalagmáticos, que é aqueles que têm obrigação e direito para ambos, obrigações e direitos aqui, obrigações e direitos aqui. Em perfeitos e imperfeitos. Os perfeitos, sinalagmáticos perfeitos, é o conceito que a gente já deu. Ambos têm obrigações e direitos desde o início. Né? Eu digo ambos, mas pode ser mais de ambos, né? Se for plurilateral.
E o imperfeito é o seguinte, pessoal, ele inicia unilateral, tá? Por isso que ele é imperfeito, ele inicia unilateral. Podem tomar nota disso se quiserem. Os sinalagmáticos imperfeitos iniciam unilaterais, ou seja, deveres para um e só vantagens, direitos para o outro. E no curso do contrato, ele se bilateraliza. Ele vem com um quê de sinalagma. Quando acontece alguma coisa que gera uma obrigação de ressarcir. Então, pense que aquele que não tinha dever nenhum, agora tem o dever de ressarcir. Exemplo. Eu dou o exemplo dos mesmos que dei aqui acima, que são unilaterais, mas com obrigação de ressarcimento. Por exemplo, mandato gratuito. Eu vou advogar na causa da minha amiga de graça. Até aí tudo bem, eu não vou cobrar meus honorários. Então, só eu tenho obrigações. Ela só vai sendo informada dos benefícios lá do processo. E a gente sempre espera que sejam benefícios, né, que vêm no caminho processual. Só que o que eu combino com ela é o seguinte, eu não te cobro nada. É gratuito o meu trabalho. Só que se precisar pagar custas para entrar com recurso, se precisar gastar alguma coisa que está fora, né, do meu trabalho, com a notificação extrajudicial, eu te aviso. E aí eu aviso a minha amiga que ela tem que pagar as custas, ela diz, não tem agora, dá para tu pagar pelo escritório e depois eu te ressarço. Então, ela que não tinha obrigação nenhuma, agora tem que me devolver o dinheiro das custas. Entendem? Por isso que ele é chamado de sinalagmático imperfeito. Porque ele inicia unilateral, ela não tem nenhuma obrigação. Se bilateraliza no seu custo, porque quando eu pago aquilo que é ela que tem que pagar, porque os meus honorários continuam sendo gratuitos, aí surge o dever de ressarcimento e a parte que não tinha dever acaba vindo a ter agora. Mesma coisa para o depósito, se eu tiver que arrumar o quadro de Monet, eu combino com ela no contrato, sim, eu vou assumir, mas aquilo que eu tiver que gastar para conservação, você me devolve. É sempre bom prever, né, pessoal? E aí eu gasto para restaurar, porque eu não posso esperar, não consigo contato com ela, está viajando pela Europa. Eu gasto e digo, agora me ressarce. Então, ela que não tinha obrigação passa a ter. Certo? Então, esses são os exemplos dos sinalagmáticos e imperfeitos. São se unilaterais, se bilateralizam no seu curso. Via de regra, tem uma obrigação de ressarcir que acontece no meio do contrato. Ainda, pessoal, algo muito importante, as exceções que podem ser alegadas como matéria de defesa pelo devedor nos contratos sinalagmáticos. Estou falando dos perfeitos, que são aqueles sinalagmáticos puros, né? Aqueles que é toma lá da cá. Eu tenho dever, você tem dever, eu tenho direito, você tem direito. Na medida em que todos estão cumprindo com os seus deveres, têm direitos. Agora, passa a não cumprir com seus deveres, podem ter os direitos restringidos. Vimos isso na figura da suprécio, da surrécio, que são as figuras parcelares da boa-fé objetiva. Então, olha só. Se esse devedor, vamos dizer assim, que na verdade não é devedor, né? Nós vamos imaginar que uma pessoa, esse aqui é um exemplo típico que a gente já viu na boa-fé objetiva, o exemplo da pessoa que, da TUCOC, né? Da tua conduta, eu não posso exigir do outro que eu, em primeiro lugar, descumpri. Lembram que a gente deu o exemplo da exception non ad implet contractus, que significa exceção de contrato não cumprido. Então, veja bem, a pessoa me vendeu o imóvel e nós colocamos, eu estou pagando as parcelas, eu vou pagar o imóvel em 24 vezes. Tá? Vamos imaginar que não tem nem banco envolvido. Eu é que vou pagar em parcelas para ela de 24 vezes. E combinamos que ela, no primeiro mês, trocaria as esquadrias, no segundo mês, retiraria e fecharia o buraco onde tinha uma piscina, e no terceiro mês, reformaria a churrasqueira. Ela vai levar, esse vendedor que se comprometeu comigo, uma obrigação por mês, vai levar o seu pessoal, vai pagar diretamente, eu não quero me envolver. Inclusive, esses 3 meses eu estarei fora, deixei a chave para que ele resolva. Né?
Porque senão a gente podia pensar que eu vou fazer e abate no preço. Não, ele vai fazer. Eu estou pagando as minhas parcelas direitinho, daqui a pouco, primeiro mês ele não faz o que combinou comigo que faria, que é das esquadrias. Eu notificando, chamando, cobrando e nada. Segundo mês ele não faz o que se comprometeu. Terceiro mês também não faz o que se comprometeu em relação à churrasqueira. Então ele está inadimplente, ele está descumprindo o que nós combinamos, isso que faz parte até da prestação principal, que está ali escrito. Eu paro de pagar. Parei de pagar, digo, você não vai cumprir, então eu não pago mais até você me acertar o cumprimento da tua obrigação. O correto aqui seria eu entrar com uma ação de obrigação de fazer contra ele, para que o juiz exigisse que ele fizesse, mas imaginemos que eu não fiz nada, eu comi mosca, eu esperei, eu só não paguei porque eu acho que ele não tem direito de receber, já que ele não cumpriu com a sua parte. E aí me aciona com uma ação de cobrança. O que que eu vou fazer em minha defesa? Então, vocês entendem, pessoal, isso aqui é para o contratante que, de uma certa forma, foi vítima, mas que comeu mosca, né? Que não fez o que devia ter feito. Então, aqui ele vai alegar a exceção de contrato não cumprido, é uma figura típica da TUCOC, da boa-fé objetiva, mas que já existia no código anterior, está lá no 476, também chamada de exceptio non adimplente contractus. Ele vai alegar essa exceção na sua contestação, na sua defesa processual. E ainda dizer o seguinte, eu não só contesto, como eu vou reconvir. Então, ele entra um mecanismo processual que vocês vão estudar em processo, quando eu tenho razão, eu é que sou a lesada. E ele entrou com ação contra mim, mas que cara de pau. Então, eu vou contestar, porque eu tenho que contestar tudo que ele me imputa sendo minha responsabilidade, eu tenho que me defender. E na mesma peça eu vou reconvir, dizendo quem tem que ser a autora dessa ação, excelentíssimo senhor juiz, sou eu. E ele tem que ser réu. Então, por favor, julgue a minha reconvenção que eu quero estar no polo ativo e colocar ele no passivo. Olha o poder da exceptio, né? Então, quer dizer, comeu mosca, não entrou com aquilo que você poderia entrar, que seria o seu pleito legítimo, em virtude do inadimplemento de outro, ainda dá tempo. E entra com a exceptio. Agora, certo, essa é uma grande figura aqui. Por que que eu só posso alegar num contrato sinalagmático, pessoal? Porque no unilateral tem um que não tem deveres. Então, como é que eu vou dizer que ele não cumpriu a parte dele para legitimar que eu não cumpro a minha, se ele nem dever tem, tá? Então, acompanhe lá a leitura do 476, que diz nenhum contratante pode exigir o implemento do outro se ele, em primeiro lugar, não fez. Aqui eu coloquei uma observação. Não pode alegar aqui, neste tipo de contrato, a cláusula solve et repete. Essa cláusula é uma cláusula que se pode colocar em determinados contratos que diz o seguinte, pode dizer de várias formas, tá? O que significa essa cláusula? Olha só, solve é solver, é cumprir. Então, primeiro eu cumpro a minha parte, para depois me repetir, me voltar contra o outro, dizendo que ele não cumpriu a sua. Essa cláusula é uma roubada, tá, gente? Quando ela é colocada no contrato, pode ser colocada assim. As partes contratantes estabelecem para os fins de cumprimento das obrigações a cláusula solve et repete. As partes, outra forma de colocar, as partes estabelecem para o fim do cumprimento das obrigações que não poderão deixar de cumprir sua parte ainda que haja implemento do outro. É a mesma coisa, é a cláusula solve et repete. Essa cláusula significa dizer que eu estou afastando o meu direito de alegar a exceção de contrato não cumprido. Então, nesse exemplo que a gente deu, se o contrato é paritário, tá? No DDzão tem discussão, vamos ver depois. E tem essa cláusula, paritária é aquele que ambos os contratantes discutiram as cláusulas, acertaram, ambos mexeram no conteúdo até firmar o contrato. Então, em colocando essa cláusula, mesmo que o meu vendedor nos 3 meses não tenha cumprido nada, eu não estou autorizada em não pagar. Eu tenho que pagar. Eu não posso parar de pagar, eu não posso alegar o 476 da exceptio non adimplete, e depois que eu pagar e que eu cumprir minhas obrigações, é que eu me volto contra ele, daí eu posso entrar com uma ação de obrigação de fazer. Então,
Vocês entendem que essa limitação dessa cláusula é uma roubada aqui, gente. Muita atenção, e as pessoas contratam todos os dias sem saber o efeito daquela cláusula que está ali, e assinam. E depois, sendo um contrato paritário, você pode ter surpresas negativas na busca dos seus direitos. Certo? Ainda temos uma segunda exceção que se refere à mora, né? Porque nessa primeira exceção, a exception no adimplente contratos, nós estamos falando de inadimplemento total. Quando o contrato é cumprido, mas ele é mal cumprido, porque ele não é cumprido, é o que diz o 394. Quando é que alguém entra em mora? Quando não cumpre no tempo, no lugar ou na forma devida. Ele ainda pode ser cumprido, ainda dá para acertar o cumprimento. Mas eu tenho um contrato que é mal cumprido, ou seja, ele é inadequado no cumprimento. Então, eu posso alegar a exceção para dizer o seguinte: imagine que o meu vendedor tenha feito o que eles comprometeram no primeiro mês, no segundo mês e no terceiro mês, mas tudo ficou com defeito, tudo ficou com problema, e todas as vezes que a gente tentou arrumar, que ele tentou arrumar, ficou com mais problema ainda, tem vício, tem problema ali naquela prestação de serviço das esquadrias, da piscina, da churrasqueira. Não posso dizer que ele não cumpriu, mas ele cumpriu mal. Então, da mesma forma, se ele me aciona, eu parei de pagar, está mal feito. Eu posso, na minha defesa, lá na contestação, alegar exceção de contrato mal cumprido, para dizer que quem tem legitimidade de não pagar sou eu e que eu que devo dizer autora. A tese é diferente, porque aqui eu vou falar de vícios, eu vou falar de inadequação, eu vou falar de inadimplemento parcial, né, relativo, que vocês estudaram lá em obrigações ou estão estudando, ou vão estudar. Tá, gente? Então, só para ver que são duas situações diferentes. Na primeira, nada foi cumprido. Na segunda, foi, mas foi mal cumprido. Vou alegar essa tese. Os artigos da mora é que me viabilizam a tese da exceção de contrato mal cumprido, que não teria exatamente uma correspondência nos termos aí em latim. Tá? Temos a... Ah, não, desculpa, aqui não tem referência aqui em latim, é a da inseguridade. De contrato mal cumprido, a gente fala em exceptio non rit adimplete contractus, para quem quiser anotar, exceptio non adimplete contractus é a primeira, né? Que é a exceção de contrato não cumprido. Exceptio non rite, como se diz, R-I-T-E, que é não seguir o rito do cumprimento da obrigação. Seria a nossa letra B. A última, pessoal, que é uma queridinha dos olhos da OAB primeira fase. E eu coloquei as questões da OAB primeira fase sobre esse tema para vocês realizarem no final do material. É que diz o seguinte: aqui eu me senti inseguro. A contratação começou com um certo nível de segurança. Não tenho porquê. Imagine que eu comprei um imóvel na planta, né? Aqueles negócios que são típicos que eu pague um valor maior, né, de reforços de tanto em tanto tempo. Então, de 3 em 3 anos, ou de uma vez por ano, eu vou pagar 10 mil reais. E aí eu sigo pagando a parcela de 500 reais, e daqui a 3 anos o imóvel será entregue. É um condomínio grande, são 10 torres. Primeiro será entregue a primeira, depois a segunda. Vão ser entregues por partes, né? O empreendimento é bem grande, é dividido, é uma área muito grande e tal. E aí eu combino que assim será o cumprimento da obrigação. Só que eu pago durante um ano, tá tudo certo, tudo indo bem, começa a acontecer atrasos na obra. Quando é para ser entregue a primeira torre, a minha não é a primeira, a minha tem que ser entregue, a minha é a sexta, que tem que ser entregue daqui a 2 anos. Mas eu sei que quem comprou da primeira torre está muito mais atrasado do que se permite. Lá na empreitada se vê que tem um tempo aí, né? De tolerância, de atraso de obra, mas não pode ser ali naquele tempo. Então, as pessoas não estão recebendo os seus imóveis. Eu comecei a ficar insegura. E aí eu vou pesquisar o que está acontecendo com a construtora está quebrada. Está em processo de recuperação judicial, ainda não é falência, está devendo uma vela para cada santo, mais deve do que tem. E eu estou insegura. Quando eu contratei, eu estava segura, porque não tinha essa situação. Agora eu me tornei insegura. Me veio um temor de que eles não vão cumprir. Eu estou pagando todo mês, ainda estou pagando os meus reforços.
E daí? Se chega lá no final, a empresa quebra e tem créditos muito mais importantes que o meu, que um crédito trabalhista é mais importante que o meu. Uma dívida fiscal é mais importante que o meu crédito, que é um crédito oriundo de obrigação contratual. Se eu não tenho garantia real, então é menos importante que uma hipoteca, por exemplo. E aí eu não vou receber e coloquei meu dinheiro fora. Então, o 477, eu não coloquei aqui na íntegra, pessoal, para a gente ler, mas eu peço que nesse momento vocês acompanhem no código a leitura do artigo. Eu estou sem o código aqui, mas ele diz, em linhas gerais, o seguinte: aquela parte que ficou insegura em relação a essa situação, né, de insolvência, de falência, de recuperação judicial, ou qualquer outra situação que ele plante essa insegurança, ela tem duas saídas aqui na exceção de inseguridade. Isso ela vai fazer de forma extrajudicial primeiro, tá? E é ela que tem que ter essa proatividade. Ou ela vai exigir o cumprimento antecipado da obrigação, quando isso for possível, ela que escolhe, né, o que ela quer, se uma ou outra coisa. Por exemplo, o meu eu vou receber daqui a 2 anos, mas eu estou tão insegura que tem unidades ainda lá no bloco 1 que eu substituo pela minha, eu aceito receber aquela da torre 1, do bloco A, ao invés da que eu comprei, e aí ao invés de me entregar daqui a 2 anos, me entrega agora. Antecipa cumprimento que restaura a minha segurança. Essa é uma opção. Agora, se ela não quer essa opção, se não é possível essa opção, ela exige garantia desta construtora, que pode ser qualquer garantia em direito admitida, né? A lei não fala em qual garantia, só que eu já digo para vocês que a garantia mais segura possível é a hipoteca, porque a hipoteca eu levo a venda judicial, caso não me pague, né? É um direito real. Agora, pode ser uma fiança, pode ser um aval, alguma garantia. Então, vamos imaginar que eu procure, aí eu notifique extrajudicialmente, né, a construtora, dizendo que eu estou insegura, que com base no 477, exercendo meus direitos, eu quero que eles me prestem uma garantia, uma hipoteca. Então, eu me torno credora hipotecária. E aí, a construtora diz, olha, temos uma sala comercial que está livre, desembaraçada, estamos constituindo aqui em garantia de hipoteca para continuar o contrato nesses termos. Eu fico como credor hipotecário. Tem que ser do valor do imóvel, né? Para me garantir suficientemente. O imóvel vale, sei lá, 300 mil, me dá uma hipoteca nesse valor. Imagine que a sala da empresa, caiu algo aqui, pessoal, que a sala da empresa é mais cara, é de 400 mil. O imóvel que eu comprei é 300. Se ela não me pagar, eu vou levar a venda judicial essa sala, volta o 100 para ela, que é o excedente, está ali o meu dinheiro, os 300. Dá mais garantia, porque agora é uma garantia real, né? Então, essa dívida, inclusive, prefere a uma dívida que fosse meramente contratual. A gente já falou isso na aula passada. Certo, gente? Maravilhosa a figura de exceção de inseguridade. E mais, tem mais um detalhe, segunda hipótese, eu notifiquei extrajudicialmente a construtora para me pagar, e a construtora me diz, não vamos prestar garantia, não temos imóvel para dar em hipoteca, não temos a fiança, também não temos fiadores, tá? Então não pode antecipar o cumprimento. E também não pode me dar garantia, que é uma das duas coisas que manda o 477, quando o artigo fala em caução, está se referindo ao gênero garantia, tá, pessoal? Pode ser da espécie aval, fiança, hipoteca. Então, é o seguinte, então não cumpriu com o que deveria cumprir, que a lei manda me dar uma das duas coisas. Agora sim, se me diz que não e não vai fazer nenhuma das duas coisas, cai aonde? Cai na exceção de contrato não cumprido. Agora sim eu não vou mais pagar as parcelas mês a mês, porque eu pedi a garantia, ou eu pedi o cumprimento antecipado da obrigação, não quis me dar nenhuma das duas, não cumpriu. E se ela não cumpriu a sua parte, conforme diz o 477, eu não vou cumprir a minha. Entenderam na prática o que isso significa? Significa que eu vou usar do que me concede como direito o 477, essas duas opções, para ter um movimento extrajudicial. Eu vou procurar a construtora, eu vou pedir essas coisas, eu vou notificar extrajudicialmente, que é algo que a gente faz no nosso computador, manda por AR, aviso de recebimento, que é o mais seguro,
Dá para tentar notificar por WhatsApp também, mas eu sempre acho que o AR é o mais seguro, que não tem dúvida. E aí eu dou tantos dias para cumprir, dou 10 dias para me dar o direito de trocar pelo imóvel da Torre 1 e receber imediatamente, ou para me dar a hipoteca. Não me deu, cai na exceção de contrato não cumprido, que a gente já falou, atinente à direção do artigo 471. Certo, gente? Vocês devem estar pensando assim, nossa, quanto conteúdo só na primeira lâmina, mas é que essa classificação aqui dos sinalagmáticos, eu opto por já trabalhar as exceções que são alegadas como matéria de defesa, nesse caso, mesmo que ele não se antecipe, esse que foi prejudicado, o contratante prejudicado pelo inadimplemento, para buscar o seu direito, ele ainda pode alegar na sua defesa, tanto para se defender na contestação, como na reconvenção para se tornar autor e inverter os polos de autor e réu dessa ação. Então, são figuras extremamente úteis. Tá bom? Eu acho que eu vou concluir aqui, não sei exatamente quanto tempo deu, não estou controlando agora, no próximo controlo direitinho, para que a gente fique com os blocos não tão extensos, e aí a gente continua no próximo, tá, pessoal? Até lá!